Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar numa passagem muito linda do livro do profeta Daniel. Eu não vou começar pelo versículo 1 do capítulo 9, mas vou focar a partir do versículo 20 do capítulo 9. Ele fala das 70 semanas de anos. Essas 70 semanas de anos foi que Deus mostrou para Daniel, e essas 70 semanas de anos cumpriria na vida do seu povo. E ele começa o versículo 20 assim: Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor. Veja bem que Daniel, sempre preocupado em orar a Deus, confessando o pecado dele e também confessando o pecado do seu povo. O seu povo era o povo de Israel, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus perdão pelos pecados que eles haviam cometido contra Deus. Por isso eles estavam em cativeiro, devido à rebeldia, devido ao pecado, à transgressão. Eles transgrediram as leis do Senhor. Por isso eles foram levados para o cativeiro. E quando Daniel escreveu o seu livro, ele estava em cativeiro na Babilônia, já que neste capítulo 9, versículo 20, era por volta do ano 539, já estava encerrando o período do cativeiro. Então ele estava ali confessando o pecado dele, o pecado do seu povo. Ainda no versículo 20, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu estava em oração, Gabriel, que fala Gabriel, é o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Daniel estava orando por volta das 3 horas da tarde. Era a hora do sacrifício. Se você ler lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 38 e 41, diz que na hora do sacrifício da tarde, um cordeiro era sacrificado como holocausto. Impressionante é que Jesus, ele também morreu justamente às 3 horas da tarde, justamente na hora exata do sacrifício da tarde. 15 horas, neste exato momento, um cordeiro, de acordo com o Antigo Testamento, um cordeiro, ele deveria ser sacrificado como holocausto. E Jesus, neste mesmo horário, como Cordeiro de Deus, ele expirou ali na cruz do Calvário. Veja bem aí que os rituais do Antigo Testamento, até o horário, todos eles estavam apontando para Cristo. E Daniel, ele estava orando justamente neste horário, hora do sacrifício da tarde. E apareceu para ele aqui o Gabriel, o anjo designado por Deus para trazer revelações. Até porque a Bíblia, ela menciona somente nome de 2 anjos: Miguel, o arcanjo, e aqui Gabriel, o anjo. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve a resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas
estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Então veja bem que 70 semanas de anos, que daria 490 anos, estariam decretadas, determinadas para o seu povo. Quem que era o povo de Daniel? O povo de Israel. Não está falando para os gentios, está falando para o povo de Israel e para a sua santa cidade. Qual era a santa cidade, Daniel? Jerusalém. Então o texto é muito claro. O texto aqui fala que é do povo de Daniel, que era o povo de Israel, e para a santa cidade, que era Jerusalém. A fim de acabar com a transgressão, olha, veja bem que a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Veja bem que tudo isso aqui deveria acontecer até o final das 70 semanas, ou seja, até o final dos 490 anos, isto deveria acontecer. Foram decretadas, dar fim ao pecado. Quando é que vai dar fim ao pecado? Quando é que o pecado na face da terra vai acabar? Hoje é impossível. O homem já nasce com a sua natureza pecaminosa. Claro, Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus, pelos nossos próprios méritos, nossas atitudes. Nós não somos puros. Nós já nascemos com a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza herdada do nosso pai Adão. Mas vai chegar um dia que o pecado ele vai ser tirado, ele vai dar fim ao pecado, e somente quando Jesus voltar. No versículo 25 ele diz assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Aqui está falando que depois de 7 semanas, 49 anos e mais 62 semanas, após o final de 49 anos, esse período será reconstruído os muros da cidade. As ruas e os muros seriam reconstruídos, mas em tempos difíceis. Isso começou, se você ler lá em Neemias capítulo 1, quando Neemias ele recebe autorização para reconstruir o muro. Isso era por volta do ano 448, 449 antes de Cristo. E lá diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Isso aqui por volta do ano 449, quando alguém veio lá de Jerusalém e relatou para Neemias qual era o quadro de Jerusalém. E no versículo 14 do capítulo 5 de Neemias, ele diz: além disso, depois, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º do seu reinado. Durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Então Neemias ele foi constituído o quê? Governador ali da região de Judá, justamente para reconstruir os muros e a cidade. Então, se você começar a contar 49 anos mais 62 semanas,
vai dar aproximadamente aí no ano 29 da nossa era. Foi justamente em que ele diz aqui que depois das 62 semanas o ungido será morto. Esse ungido aqui está falando de Jesus. Por volta do ano 29, Jesus ele morreu ali em Jerusalém. Então, cumprindo aí 69 semanas. Então, 483 anos haviam se passado. Só que, para que esta visão de Daniel se cumpra, tem que ter 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. Falta ainda 7 anos, ou uma semana de anos. Diz aqui, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Ele está falando aqui do período do ano 70 da nossa era, quando o general Tito, ele entra em Jerusalém, ele faz um cerco em Jerusalém, ele arrebenta, ele destrói Jerusalém. Inclusive aqui neste ano 70 cumpre-se aquilo que Jesus havia dito, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada, porque quando os soldados invadiram o templo de Herodes, que foi construído por Herodes, era muito lindo, e muitas das paredes eram revestidas de ouro, e eles colocaram fogo no templo. Inclusive neste período, mais de 500 mil judeus foram mortos. Se você ler Flávio Josefo, ele é muito claro no que se diz respeito a este período. E os soldados romanos, na ganância de pegar todo o ouro que estava sendo derretido, quando o fogo destruiu aquilo, o ouro derreteu e o ouro ele entrou nas fendas das rochas. Então os soldados eles reviraram as rochas, os blocos de pedras do templo, no intuito de saquear o ouro. Então se cumpriu ali o que Jesus havia dito: pedra sobre pedra que não seria derribada. Então Jerusalém ela foi destruída e os judeus foram dispersos por volta do ano 70. Então ele fala aqui que o povo do governo que virá, porque Daniel aqui ele estava no período de transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. Ainda viria o Império Grego, depois que viria o Império Romano. E justamente no período do Império Romano é que Jerusalém ela foi destruída. E ele diz que até o fim haveria o quê? Guerras e desolações, conforme o Senhor tinha decretado. No versículo 27 diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana de ano, ou seja, 7 anos. No meio da semana, ou seja, após 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então esse governo do anticristo, ele firmará uma aliança com muitos. E na metade da semana ele quebra essa aliança que ele havia feito com o povo judeu. E diz aqui, e numa ala do templo, num compartimento do templo, será colocado o sacrilégio terrível. Sacrilégio aqui é tudo aquilo que é contrário às coisas sagradas, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Então diz que ele fará uma aliança com muitos, o início do versículo 27, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Então o anticristo, este homem do pecado, este homem iníquo, ele fará uma aliança com muitos, mas na metade da semana, este homem perverso, filho do pecado, conforme Paulo fala lá em Tessalonicenses, esse filho do pecado, homem da perdição, na metade da semana, ele quebra essa aliança, esse pacto com o povo judeu. E ele vai profanar o santuário. Talvez parecido com aquilo que Antíoco Epífanes fez por volta do ano 168 aproximadamente antes de Cristo, quando ele sacrificou
um porco ali no santuário, este homem aqui, com certeza, ele vai profanar novamente o templo sagrado para os judeus. Ele vai colocar algo terrível ali dentro do templo, a ponto de profanar o santuário. Ele diz aqui que até que sobre ele o fim que lhe está decretado. Então chegue sobre ele. O que vai chegar sobre ele, como está decretado, está lá no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse está registrado que Deus vai derramar as suas pragas, da sua ira sobre o assolador, justamente sobre este homem do pecado, o filho da perdição, que é o governo do anticristo. Que Deus abençoe você. Fique na paz.